Bom dia, gente. Nós vamos, na aula de hoje, revisar conceitos de genética que vocês estudaram no ano passado. Nessa imagem, nós podemos observar algumas imagens que estão relacionadas com a genética. Tenho aqui a molécula DNA. Essa molécula DNA é ela que compõe um cromossomo. Os cromossomos vão estar dentro das células dos seres humanos. Todas as células que compõem o organismo humano, na verdade. Então, no ser humano, nós vamos encontrar 46 cromossomos. Analisando os conceitos em genética, nós vamos ver que genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características. Então, é a genética que analisa como as características são transmitidas de pai para filho. Normalmente podemos perceber, quando nós nos olhamos no espelho, que nós temos algumas características do nosso pai, da nossa mãe, ou às vezes de alguma pessoa da família. Como essas características chegaram até nós, é o objeto do estudo da genética. Para isso, nós precisamos entender o que é o DNA. O DNA, essa molécula, esse modelo aqui que nós vemos, é o modelo DNA, o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula descoberta, né, nos anos 50 por Watts e Crick, onde perceberam que neles estavam contidos genes. Então, o que é o gene? O gene é um segmento da molécula DNA. Então, uma parte da molécula DNA que determina uma característica. Essa parte do DNA é responsável por determinada característica em relação ao nosso corpo, como, por exemplo, cor dos olhos, forma do olho, a forma do nariz, da boca, nossa altura. E esse DNA ele está contido no cromossomo. Qual a função dos ácidos nucleicos? Então, para estudarmos, entendermos a genética, é importante a gente saber qual a função dos ácidos nucleicos. Então, o DNA e o RNA são dois ácidos nucleicos que possuem diferentes estruturas e funções. O DNA é uma molécula com uma dupla hélice, como a gente viu na imagem anterior, enquanto que o RNA é uma molécula com uma única hélice, ou uma única fita. A função do DNA é armazenar as informações genéticas dos seres vivos, enquanto que o RNA ele atua na produção de proteínas. O RNA copia o DNA para pegar informações dele e transformar isso em proteínas. Isso é um objeto de estudo do primeiro ano, você vai ver mais adiante com minuciosidade. Essas macromoléculas elas são subdivididas em unidades menores, que são chamadas de nucleotídeos. Então, o DNA e o RNA são subdivididos em unidades menores, que são os nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é isso aqui que nós vemos. Ele é formado por uma molécula química, formada por uma substância, o fosfato, um açúcar, que pode ser uma ribose no caso do RNA, ou uma desoxirribose no caso do DNA. E bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, você vai ver mais adiante, que elas são compostas por nitrogênio, carbonos e nitrogênios. E, portanto, é diferente em cada ácido nucleico. Então, no RNA, eu vou ter a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. No DNA, eu vou encontrar a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Vamos observar que no RNA é uracila, no DNA é timina. Então, há uma mudança da base nitrogenada do DNA para o RNA. Aqui podemos observar, né, outra imagem mostrando que o DNA que compõe o cromossomo. E esse cromossomo está contido no núcleo das células eucariontes, mas também das células procariontes. Nesse caso, na célula eucarionte, que é uma célula que tem um núcleo organizado, porque nas células procariontes, esse cromossomo não vai ter um núcleo para separar. Dentro dos conceitos de genéticas, nós vamos entender os alelos. O que são alelos? Então, alelos são variações de um gene.
Essas variações de um gene dependem exatamente de um processo de divisão celular chamado meiose. Então, na meiose, vamos dizer, uma célula aqui diploide, ela duplica o número de cromossomos, então se eu tinha 2, passou a ser 4, e depois ela faz 2 divisões. Na primeira divisão, nós temos células, né, com metade do número de cromossomos, né, aliás, com 2, depois células com a metade do número de cromossomos. Então, na meiose, uma célula-mãe vai dar origem a 4 células diferentes. Esse é um processo utilizado na formação de gametas, que é o caso do espermatozoide, do óvulo, né? O espermatozoide nos meninos, como nós estudamos, o óvulo nas meninas. Então, as células, elas são haploides. Células haploides N. O resultado da meiose são células haploides, células N, que são os gametas. As células diploides são células do organismo. Então, essa célula aqui é uma diploide. O final dela é uma célula haploide. Analisando aí o conceito de genética, quando acontece essa meiose, há separação dos alelos. Então, nesse caso, nós podemos ver aqui uma imagem de um pai e de uma mãe. O pai tem o cromossomo azão, um azinho, aliás, um gene azão e um gene azinho. A mãe tem um gene azão e um gene azinho. Pela imagem, a gente vai entender que esse azão, ele determina essa cor vermelha, enquanto que o azinho determina a cor amarela. Certo? Então, quando acontece a meiose, a separação desses genes. Um azão para um lado, um azinho para o outro. A mesma coisa acontece com a mãe. Então, na formação dos filhos, um pode receber o azão do pai e o azão da mãe, ser totalmente vermelho. Um receber o azão do pai e o azinho da mãe e ser igual aos pais, né? Aqui é a mesma coisa, né? Azão, azinho, um azão da mãe e um azinho do pai. Ou somente receber o azinho da mãe e o azinho do pai e ser somente amarelo. Isso somente para ilustrar e para a gente entender. Não, ao indivíduo que tem cores, a mesma cor, nós chamamos de homozigoto. Aos indivíduos que estão com 2 cores, nós chamamos de heterozigoto. Então, o que é heterozigoto? É o indivíduo que possui 2 alelos diferentes. Então, se ele tem um alelo para a mesma característica, um alelo azão, um alelo azinho, ele é heterozigoto. Se tem um alelo azão, 2 alelos azão, 2 alelos azinho, eles serão homozigoto. Homozigoto, indivíduo que possui 2 alelos iguais, heterozigoto, que tem alelos diferentes. E aí, esse alelo, que é o gene, a gente chama de alelo porque eles estão no mesmo lugar no cromossomo, né? O loco gênico é o local ocupado por um gene no cromossomo. Nessa imagem, esse ponto vermelho identifica o loco gênico, ou seja, o local ocupado por um gene no cromossomo. E aí, quando os genes estão no mesmo local e têm a mesma informação, eles são chamados de genes alelos. Vamos agora analisar outros conceitos. Cariótipo. O cariótipo é o conjunto diploide de cromossomos de uma espécie, ou seja, o total de cromossomos que o indivíduo deve ter. Os seus cromossomos somados, os cromossomos que recebeu do pai e os cromossomos que recebeu da mãe. Cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam genes para os mesmos caracteres. Nós vamos ver mais adiante isso. Cromossomos que apresentam genes para os mesmos caracteres, com as mesmas características. Então, se os homólogos têm genes para os mesmos caracteres, os não homólogos ou heterólogos, eles não vão formar par. Eles serão diferentes. Haverá apenas um cromossomo de cada. Para entender, nós temos aqui o cariótipo. Então, o cariótipo é o conjunto gênico de um indivíduo e ele vai resumir todos os cromossomos maternos e paternos de um indivíduo. Inclusive, ele pode ser distinguido entre cariótipo masculino e feminino. Por quê? Porque todos os pares de um cariótipo são iguais. Porém, para o menino, nós vamos ter X, Y no par 23, e para a menina,
XX no par 23. Então, o último par é chamado de par sexual. E aí, esse par sexual, ele difere para os meninos XY, para as meninas XX. Cromossomos homólogos. Outro conceito que a gente viu é que cromossomos homólogos são aqueles que têm os mesmos caracteres. Observamos aqui, tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo, temperamento. Essa imagem nos mostra caracterizada os cromossomos homólogos. São cromossomos que têm o mesmo tamanho, que têm o mesmo formato e que têm as mesmas informações genéticas. Outros conceitos que a gente precisa entender em genética é o conceito de dominante e o conceito de recessivo. Naquele cruzamento que nós fizemos, os indivíduos que têm genes, que têm apenas um gene para expressar a característica, é chamado de dominante. Então, se o azão, apenas o azão, é suficiente para determinar a característica, nós chamamos ele de gene dominante. Se o gene ele só se expressa em par, ou seja, só quando está em homozigose, nós chamamos ele de recessivo. Então, o gene dominante ele pode ser homozigoto, ele pode se expressar a característica em homozigose, 2 iguais, ou em heterozigose, um maior, um maiúsculo e minúsculo. Mas o recessivo tem que ser os 2 iguais para poder se manifestar a característica. Então, agora, mais conceitos. Outros conceitos que nós precisamos aprender é o genótipo. O que é o genótipo? É o conjunto de genes de um indivíduo. Gente, olha a diferença para cariótipo. O cariótipo é o conjunto dos cromossomos. Aqui nós temos o conjunto de genes de um indivíduo. Então, olha só, nesse cromossomo eu tenho vários genes, do 1 ao 6. Esses genes, eles determinam uma característica, então ele é chamado de genótipo, tá? Ele está contido no DNA, então é o genótipo. Já o fenótipo é a característica expressa, é aquilo que é visível. Por exemplo, a cor da pele, como a gente vê aqui. Eu tenho o negro, né? Amarelo, loiro, o moreno e o indígena. Então, esse fenótipo ele é visível. A cor do olho azul, a cor do olho castanho, a cor do olho verde, isso é um fenótipo. O genótipo ele é influenciado pelo meio ambiente. Então, aliás, o fenótipo. Quando o genótipo ele é influenciado pelo meio ambiente, ele forma o fenótipo. Um exemplo disso é o fato de alguém ser claro, tomar sol e ficar moreno. Então, essa é uma diferenciação chamada de fenótipo. O que vocês estudaram também em genética foi o sistema ABO. Então, o sistema ABO é o sistema de grupos sanguíneos. Temos aqui AB positivo, O positivo, B positivo, A positivo, A negativo, O negativo, B negativo e AB negativo. Nós vamos estudar apenas os tipos sanguíneos e não o fator RH, mas observem com cuidado. Olha só, os tipos sanguíneos, na superfície de todas as células do corpo, existem moléculas chamadas de antígenos. Todas as células do nosso corpo vão apresentar, na superfície delas, ou seja, na superfície da membrana, antígenos. Nosso sistema imunológico, ele produz células de defesa. Entre as células de defesa, nós temos os linfócitos, mais precisamente os linfócitos B. São células do sistema imunológico e vão secretar anticorpos. Então, a gente sabe muito bem, quando alguém tem uma gripe, o vírus entra no corpo, é preciso que o nosso corpo produza anticorpos para expulsar esse vírus. Então, isso acontece também nos grupos sanguíneos. Então, esses anticorpos são proteínas específicas que podem se ligar a antígenos específicos. Em termos de antígenos, né, presentes na superfície dos eritrócitos são células do sangue. Uma pessoa ela pode ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O, ou do tipo O. Tá? O sistema imunológico
ele vai apresentar tolerância aos seus próprios antígenos. Então, o tipo A tolera o tipo A, o tipo B, o tipo B, o tipo AB, o tipo AB, o tipo O, o tipo O. Isso é uma tolerância. Porém, na produção de anticorpos, haverá uma mudança. Então, o tipo A produz anticorpos contra B. Logo, o sangue B não pode misturar com o A. Num organismo, numa pessoa de tipo A, ela não pode receber sangue B. O tipo B possui anticorpos contra A, então ela não pode receber sangue do tipo A. Já o tipo AB não tem anticorpos, não produz anticorpos, ele pode receber tanto sangue do A como do B ou do O. O tipo O, ele tem, por exemplo, anticorpos A e B. Então, o O não pode receber sangue de nenhum destes outros, somente do tipo O. Isso é importante para a gente entender. E aqui nessa imagem nós temos as reações do sistema imunológico aos tipos sanguíneos. Então, o tipo A, essas bolinhas representam um antígeno. Esse antígeno vai se ligar com um anticorpo específico, que é justamente o anticorpo anti-B. Logo, ele pode expulsar o antígeno B, diferenciado aqui, né? Ele tem anticorpo anti-A. Então, o sangue A não se liga com o B. O sangue AB tem tanto antígeno A quanto antígeno B, mas não tem anticorpos. Portanto, ele pode receber sangue de A e de B, mas só pode doar para ele mesmo. O tipo O, ele não tem antígeno, mas tem anticorpos, tanto A quanto B. Logo, o sangue O não pode se ligar nem com A, nem com B, nem com AB. Aqui a gente vê as possibilidades de transfusões sanguíneas. O tipo sanguíneo A positivo pode doar para A positivo e AB positivo. E pode receber do sangue A positivo, do negativo, do O positivo e do O negativo. Então, ele pode receber mais do que ele pode doar. O A negativo já pode doar mais. Ele pode doar para todos A positivo, A negativo, AB positivo e AB negativo. Mas só pode receber de A, de O. O tipo B positivo vai doar para B positivo e AB positivo, mas só pode receber B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. O tipo B negativo pode doar para todo B positivo e negativo e para B positivo e negativo, mas só pode receber de B negativo e de O negativo. AB positivo doa para AB positivo e pode receber de todos os tipos sanguíneos. O AB negativo doa para o AB positivo e o negativo, pode receber de A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. O O positivo pode doar para A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo, mas só pode receber de O positivo e de O negativo. O negativo pode doar para todos os tipos sanguíneos, mas só recebe de O negativo. Podemos observar aqui que o diferencial aqui é o negativo. O negativo ele pode doar para todos os sangues, positivo ou negativo, mas só pode receber de negativo. E é isso. Nós ficamos por aqui e na próxima aula conversamos sobre isso.